A autodemissão, não fomos demitidos, pedimos demissão. Naquele tempo, havia solidariedade nas redações. Então, quando havia uma injustiça, muita gente era solidário com a vítima da injustiça e tomava atitudes coletivas, né? Hoje, a gente está numa empresa, digamos, num processo extremamente individualista, né? As redações são formadas por pessoas que estão preocupadas com o umbigo e do que existe em volta dele. Naquele tempo era um pouco diferente. Mas Carlos Alberto Colexa é um chefe de reportagem daquele período. Olha o tipo de ajuda que ele dava. Eu lembro que certa vez, como eu disse aqui que a gente contava muito histórias da violência do Estado, histórias de tortura, que era muito comum, né? Os militares, né, da repressão da época costumavam perseguir profissionais liberais, estudantes como vocês, pessoas que pensavam que tinham um papel de oposição ao regime, ou bastava não gostar do regime para ser perseguido. E certa vez eu estava procurando uma história aqui na Central de Polícia, que fica na Ipiranga, ficava na Ipiranga, ainda fica, na beira do riacho ali. E naquele tempo, quando a gente buscava um gabinete oficial, buscava uma informação no gabinete oficial, a gente ouvia, se batia no gabinete, ouvia 3, 4 nãos, se batia em 10 portas, 50 nãos, empurrões, bateção de porta, impedimento de subir, de circular nos corredores. Esse prédio, acho que eram de 4 andares, o primeiro permitia alguma circulação, porque ali ficavam os presos comuns, esses trabalhadores de baixa renda, chamados de bandidos, quando presos ficavam nesse corredor ali, que era um espaço amplo e público. Para cima ficavam os suspeitos de serem subversivos, chamados de comunistas na época. Dali, do primeiro andar para cima, o acesso era bastante complicado. Aí o Carlos Alberto Colexa me deu essa missão. Havia uma suspeita de que esses militares, que usavam trajes civis, haviam sequestrado um jovem estudante daquela época. A missão é: descubra quem é o jovem e as circunstâncias desse sequestro, deve estar sendo torturado nesse momento, se não foi morto ainda, qual é a penúria que ele está passando. A missão era essa. Eu lembro que eu saí da redação muito cedo, voltei muito tarde, e eu fracassei absolutamente na minha procura. Eu bati não sei quantas portas ali, e falei para o Colexa, disse: olha, infelizmente não deu, porque você não sabe a canseira que foi essa procura. E falei dos episódios todos, das minhas tentativas todas. Ele ouviu: muito bem, quer dizer que você bateu em todas as portas do primeiro andar do prédio da Secretaria da Segurança Pública? Sim, e não conseguiu, impossível. Disse: olha, Caco, mas pelo que me consta, esse prédio tem 4 andares. Você procurou apenas um andar. Pode voltar e tente nos 4 andares. Aí eu voltei. Enfim, foi um processo extremamente longo, complicadíssimo, ameaça de prisão. Enfim, bati em todas as portas possíveis, não me lembro mais os detalhes, eu sei que eu fiquei lá muito tempo, voltei muito tarde. Eu acho que foi até no dia seguinte essa segunda tentativa. E aí, depois de relatar para ele, aí realmente muito aborrecido eu estava pelo fracasso, ele ouviu longamente, acho que fiquei falando mais de 1 hora, de todo o fracasso, e ele perguntando quem eram as pessoas que haviam me maltratado, me empurrado e tal. Eu contei em detalhes tudo. Ele disse: agora eu acho que você tem uma grande reportagem. Eu disse: como assim? Eu não sei nada do sequestro. Mas se você contar em detalhes toda essa sua aventura para chegar na história, vai ficar muito claro para o leitor que essa história ela é tão secreta, é guardada com tanto segredo, que deve ser uma história muito importante. Escreva e amanhã a gente continua atrás dela. E assim a gente ficou. Eu acabei sendo preso para contar essa história, porque um colega meu tem uma atitude brilhante, não sei o que vocês vão achar. Ele estava, a gente circulando ali, tentando descobrir a história, e ele percebeu que um funcionário público da secretaria estava no prédio, mas não estava na sala, porque
que estava o casaco dele, aquele clássico casaco de funcionário público, abandonado na cadeira, e ele percebeu um papelzinho no bolso. Era a pauta da polícia naquele dia, e a pauta tinha a ver com sequestro. Ele pegou, leu e colocou no lugar. Aí era uma história maravilhosa, porque havia uma tentativa de assalto dos guerrilheiros da época, aqui acho que é 24 de outubro, no mercado que tinha ali, no supermercado. Como a gente sabia a pauta, o que a gente fez? A gente foi para lá, porque sabia que a polícia estaria lá. E foi muito engraçado, porque o assalto não aconteceu. E a polícia estava toda organizada para esperar os assaltantes chegarem, que eram, na verdade, os guerrilheiros. A gente pôde narrar coisas como, no caixa, em vez de estar o funcionário do banco, estava um investigador, que a gente sabia o nome, né, alguns vestidos de mulher, a gente aí tratou e descrevê-los com todos os seus rebolados, e a matéria também causou bastante impacto no dia seguinte, porque era a gente realmente debochando de uma situação em que a polícia foi enganada. Eu acho esse exemplo do Colexa, para mim, foi muito interessante, porque sempre é possível, né, você continuar uma apuração. Na reportagem, na verdade, você tem que ter consciência de que você tem um limite que é imposto pelo veículo que você trabalha, um veículo de tempo. Esse limite não significa que seja o tempo necessário para você contar uma história. É assim, um corte que alguém dá, que a redação dá, é o limite que você estabelece, não significa que seja o tempo ideal, né? Então, é um processo que apenas se dá por algum tempo,